vocês. No vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas valiosas que você precisa saber antes mesmo de fazer um vídeo de apresentação. Mas antes, se você quiser saber mais sobre como inserir o seu filho na carreira artística, se inscreva no meu canal, ative o sininho. Então, vamos lá! E por que eu tô aqui, gente, dando essas dicas hoje para vocês? Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história. No início da carreira da minha filha, eu não tinha muita informação, aliás, eu não tinha informação nenhuma. Então, assim, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como fazer um vídeo de apresentação, como tirar fotos boas, como apresentar mesmo a minha filha, né? E com essa dificuldade, a minha filha perdeu muitas oportunidades. Então, hoje, eu quero encurtar um pouco esse sofrimento das mães que estão iniciando e que também não têm essa informação. Essa informação não é nada miraculoso, sabe? É uma informação simples, mas que muitas mães não têm. Então, como nesse meio as informações elas são muito restritas, eu resolvi fazer o caminho contrário e ajudar as mães a não ter a dificuldade que eu tive no início da carreira da minha filha. Então, bora lá para as dicas? Começando com a dica número 1. O que deve ser dito nesse vídeo de apresentação? Gente, é muito simples. O seu filho vai falar o nome, a idade, a cidade onde mora, o que ele gosta de fazer e quais as habilidades que ele tem. Por exemplo, olá, meu nome é Fernanda, eu tenho 6 anos, eu moro em São Paulo, eu gosto de brincar de boneca, de jogar bola e as minhas habilidades são: eu sei cantar, dançar, eu toco algum tipo de instrumento. Uma coisa bem simples, tá, gente? Aí no finalzinho faz aquele charminho, né? Um beijo e tchau, né? Esse é o vídeo de apresentação básico. É isso que tem que ser feito no vídeo de apresentação. E vamos para a dica de número 2. Gente, na dica número 2, eu vou falar um pouquinho para você de como deve ser a vestimenta da criança para fazer esse vídeo de apresentação. Sim, gente, tem algumas roupas que são mais adequadas para fazer o vídeo de apresentação. E como que essas roupas, essa produção, como que a criança deve estar? É simples, gente, muito simples. A criança tem que estar com uma camisetinha básica, uma roupa básica, sem aquelas estampas chamativas, sem ser aquelas cores ofuscantes, neon. Se tiver uma estampa, tem que ser pequenininha, porque o que tem que chamar a atenção no vídeo é a criança e não a roupa que ela está usando. Também não pode usar nenhum tipo de acessório, como boné, óculos de sol, laço no cabelo, aqueles enfeites e tudo mais. Não precisa de uma superprodução. Também não pode estar maquiada, gente. Por favor, a criança não pode estar maquiada de jeito nenhum. A criança ela tem que ser analisada naturalmente, do jeitinho que ela é. Uma dica que eu dou para as mamães também é que quando for fazer esse vídeo de apresentação, o cabelo da criança ele tem que estar seco e de forma natural, do jeitinho que é. Não pode estar assim, ó, atrás da orelha, tá? Tanto para menina ou para menino, se o menino tiver o cabelinho comprido também não pode. O cabelo também não pode estar assim, ó, um pouquinho no rosto, perto assim. A criança tem que estar com o cabelo solto, assim, ó, um pouquinho atrás, um pouquinho na frente assim da orelha, mas o rosto, ele tem que estar limpo, gente. Observa bem assim que não pode ter fiozinho, não pode ter nada. E aí a criança vai falar. Tá bom? E vamos para a dica de número 3. Na dica número 3, eu vou falar para vocês sobre o ambiente que esse vídeo deve ser gravado. Gente, o ambiente ele deve ser muito bem iluminado, livre de ruídos, livre de barulhos e também com a parede limpa. Assim, que eu falo limpa, é visualmente limpa, tá, gente? Sem esses detalhezinhos, não pode aparecer lá atrás uma cama, não pode aparecer uma TV, uma bagunça, não pode. Porque acredite, gente, eu já cheguei a ver vídeos em que uma menina tava lá falando, se apresentando e atrás tinha um passarinho, um cachorro latindo, um barulho muito alto. Ela tava no quintal da casa dela e assim no quintal tinha aqueles tijolos aparecendo e tal, algumas coisas assim. E isso não pode, tinha poluição sonora e poluição visual. E é claro que ela não foi selecionada, porque o vídeo estava muito ruim. E acredite, gente, a mãe dela mandou o vídeo daquele jeito, tá? Mesmo a gente dando conselhos e tal, não, ela mandou daquele jeito e a filha dela não foi selecionada, porque isso dificulta muito o diretor, o produtor, identificar se a sua filha está apta ou não para fazer aquilo, porque barulho, ele atrapalha muito.
Então a dica é fazer um vídeo num ambiente silencioso, muito bem iluminado e livre de qualquer objeto que possa aparecer atrás. Então essa é a nossa dica de número 3. E vamos para a dica de número 4. Gente, na dica número 4 eu vou falar um pouquinho para vocês de como esse vídeo tem que ser gravado. Hoje em dia a gente usa o celular para tudo, não é mesmo? Então é claro que a gente vai usar o celular para fazer a gravação desses vídeos. Então o celular tem que ter uma câmera boa, uma boa resolução, para que esse vídeo seja o melhor possível de ser avaliado. E, claro, tem que ser gravado na horizontal, gente. Por que tem que ser gravado na horizontal? Lá, quando eles vão avaliar, eles têm um padrão. Normalmente esse vídeo vai ser colocado lá na tela de um computador ou de um monitor maior, de uma televisão. E esse vídeo na forma horizontal vai fazer com que a imagem fique ampla, fazendo assim com que o diretor possa ver a expressão corporal do seu filho, a expressão facial, e isso fica muito mais fácil para ser avaliado. Quando você manda um vídeo fora do padrão, que ele é gravado na vertical, fica muito ruim para ser avaliado. E normalmente quando esses vídeos são feitos na câmera que está na vertical, ele não fica muito com uma qualidade muito boa não. Então assim, quando chega esses materiais assim fora do padrão, normalmente eles são descartados. Por quê, gente? Os diretores, os produtores, eles recebem muitos vídeos de crianças para ser avaliado. Porque eles precisam achar a criança, o ator, a atriz, exatamente como o cliente pediu, ou o mais próximo possível. Então eles avaliam todos os vídeos que chegam para eles, gente. Eles não vão escolher, vai assistir lá 10 vídeos e já escolher descartar os outros. Não, eles vão ver todos os vídeos. Então esses vídeos que chegam com algum probleminha que eu falei de barulho, poluição sonora, poluição visual e não está no padrão de gravação que é na horizontal, eles já são descartados porque eles não podem ficar perdendo tempo com esse tipo de vídeo. Então eles vão pegar todos os vídeos padronizados e vão analisar esses vídeos. Então essa é a nossa dica de número 4. Não pode perder, gente, é muito importante, hein? E aí, mamães, estão gostando dessa dica? Então se inscreva no meu canal e ative o sininho, lá você vai ter muito mais informações. E você pode enviar esse vídeo também para outras mamães. Vamos para a dica de número 5? Na dica de número 5, gente, eu vou falar para vocês para não ser a diretora do seu filho. Porque nós, mães, nós queremos ser a diretora dos nossos filhos, né? O que acontece? Inicialmente, seu filho vai fazer um vídeo de apresentação e depois, passado por esse processo de seleção, normalmente o diretor, o cliente, eles vão se reunir, vai escolher, né, aquelas crianças que foram pré-selecionadas e vai pedir para essa criança fazer um novo vídeo. Esse vídeo não é mais um vídeo de apresentação. Ele vai pedir um vídeo específico. O que seria um vídeo específico? Bom, depende muito da marca, do cliente, do anunciante. Mas ele pode pedir um vídeo do seu filho dançando, pode pedir um vídeo do seu filho brincando com algum brinquedo, sorrindo. Então assim, tem várias formas. E vai haver algumas situações que você vai receber um texto para passar para o seu filho para fazer esse outro vídeo. Então assim, nessa hora a gente tem que tomar muito cuidado para não querer ser a diretora dos nossos filhos. Então eu vou contar algumas situações que aconteceram comigo. Porque assim, a minha filha, ela tem 6 anos. Ela já sabe ler e já sabe escrever. Mas é claro que ela ainda tem aquelas dificuldades primárias da leitura, como pontuação, entonação, entender realmente o que o texto quer dizer. Então o que acontece? Nós, mães, vamos lá querer dirigir. Olha, filha, você tem que falar assim aqui você tem que falar desse jeito, aqui com essa entonação. Então assim, gente, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque o diretor, ele quer avaliar o desempenho real da sua filha, do seu filho. Porque se ele passar nessa seleção e for aprovado para fazer um comercial, ele vai chegar lá, o diretor vai saber exatamente como falar para o seu filho fazer uma entonação, uma voz, o que ele tem que fazer, a hora que ele tem que fazer. O diretor, ele está muito capacitado para isso, ele está acostumado a trabalhar com criança, então ele vai saber dirigir o seu filho. E é claro assim que tem algumas ressalvas. Por quê? Por exemplo, às vezes vem uma frase lá que é uma frase feliz. Então é claro que seu filho não vai falar assim: oi, hoje eu estou feliz por causa disso. Não pode ser um pouco robótico. Então aí você vai dar uma dica para ele. Você não vai falar, você tem que falar assim. Você vai dar uma dica
para ele se soltar e falar aquela frase do jeito que ele entenda que seja uma frase feliz. Por exemplo, se a criança tem que falar assim, mamãe, de uma forma mais doce, mais feliz. Então ela vai falar, mamãe, olha isso aqui. E se ela tiver que falar de uma forma mais brava, irritada? Mamãe! Então assim, você vai direcionar um pouquinho o seu filho de como ele vai fazer essa frase, mas você não vai dirigir, né? Quando ele tem que falar de uma maneira mais doce, de uma maneira mais firme, explicar de uma forma mais lúdica que ele possa entender. O que aconteceu comigo? A minha filha, quando ela tinha 4 anos, hoje ela tem 6, quando ela tinha 4 anos, ela foi fazer um teste de uma narração de um comercial. E nesse teste tinha várias crianças mais velhas do que ela. As crianças que estavam ali com ela fazendo o teste tinha entre 8 e 10 anos. E aí tinha muito assim do treinamento, né? Eu recebi o texto, passei o texto com ela, ela falou, ela entendeu, ela decorou o texto. E aí a gente gravou um áudio, o teste foi assim, ó, nós gravamos o áudio dela falando no celular e eu enviei esse áudio para o produtor que estava buscando a criança. Então, nessa primeira fase ela passou e aí a gente foi fazer o teste presencial. Chegando lá no teste presencial, o teste presencial já era gravação e a gente não sabia, então tinha ela e várias crianças. E eles começaram a gravar com todas as crianças que estavam lá. E como eu falei, essas crianças eram um pouco mais velhas que a minha filha. Então, chegando lá, o diretor falou para as crianças, ó, fala o texto. Tinha criança que não sabia o texto completo, não tinha decorado. Isso é muito ruim, a criança, quando ela recebe um texto, ela tem que ir com o texto decorado, ela tem que saber falar o texto. Independente do jeito que ela vai falar, o texto tem que estar decorado. Às vezes ela pode trocar uma palavrinha por outra, assim, não tem problema nenhum, viu, gente? Isso pode acontecer. Muitas vezes a criança não vai falar exatamente o que está escrito, mas ela vai falar uma palavrinha que significa a mesma coisa. E aí tá tudo bem. Então, chegando lá, as crianças estavam fazendo teste, aí tinha criança que não sabia o texto, tinha criança que falava robotizado, tinha criança que o diretor orientava e elas não conseguiam fazer. E o que aconteceu? A minha filha pegou o papel. Então, assim, dentre crianças mais velhas que estavam lá, a minha filha era mais nova, ela tinha 4 anos, ela mal sabia ler, então eu passei com ela, orientei ela mais ou menos de como devia ser. Chegou lá, o diretor fez o papel dele, falou, olha, aqui você tem que fazer assim, aqui você fala nesse tom, aqui você fala assim. E ela gravou, gente, o comercial. Ela não aparece no comercial, foi uma narração. Então, o comercial todo, o comercial tem 1 minuto e meio, eu acredito, eu não estou lembrada direito. Depois eu vou colocar para vocês aqui um pedacinho do comercial para vocês verem. E assim, ela gravou e foi tudo muito bem e passou. Então, assim, o diretor, ele sabe exatamente o que fazer. Então, não sejamos a diretora, falar assim, olha, fala assim, fala assado, porque nós somos mães, nós não temos esse trabalho, nós não sabemos lidar com esse trabalho. Então, fica essa dica para vocês também. Mãe, como se muda o mundo? Às vezes eu pareço tão pequena e o mundo tão grande, e às vezes ele fica muito escuro. Mas mamãe, eu acho que juntas a gente pode e vamos conseguir. Como? Lembra quando você disse que podemos fazer tudo com o nosso coração bem iluminado e brilhante? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre o jeito que a criança tá para gravar o vídeo. Normalmente a criança fica em pé, a gravação vai ser da cintura para cima, a não ser que o cliente peça alguma coisa específica. Como o vídeo da minha filha que ela fez um comercial para a TV Pirata, contra a TV Pirata. Então eu vou deixar um pouquinho aqui para vocês também o vídeo. Os adultos falam pra gente que roubar é errado. Roubar as pessoas, não pagar os outros. Aí a gente aprende. E o que um montão de adulto faz? Pega o sinal de TV e acaba sem pagar. Viram um pouquinho do vídeo dela? Vocês notaram que ela está sentada? Então, gente, isso foi um pedido específico do cliente. A criança tinha que gravar o texto sentada. Notaram que ela tá com uma blusinha básica, um shortinho básico, num fundo branco? Gente, o fundo branco é o guarda-roupa. É o guarda-roupa do quarto dela. Então, ela tá sentadinha lá com uma boa iluminação. Eu não tinha ring line, então eu usava a iluminação do dia. Ela sentou lá atrás do guarda-roupa que é branco,
falou o texto que ela já tinha decorado, tinham me enviado o texto, então a gente passou junto esse texto e ela falou o texto lá e foi muito bem. Eu mandei o vídeo para o diretor e aí eles passaram por mais um processo de seleção e ela foi aprovada para o comercial. Chegando lá para gravar o comercial, o texto não era o texto que mandaram para ela, era um texto semelhante, mas não era o mesmo texto. Então, por que eu falo assim da importância da gente não dirigir? Porque chegou lá, ela fez o textinho que ela não tinha, que foi passado para ela lá na hora, o diretor foi orientando, mostrando o que ela tinha que fazer, o que ela tinha que falar, em que tom que ela tinha que falar. Então eu vou deixar um pouquinho agora do comercial, da parte que ela faz aqui para vocês verem, tá bom? Coisa de criança. Nossa, que gente matura. Oi, gente infantil. Quer que eu desenhe? Você sabe, pirataria de TV também não é legal. E eu vou deixar um bônus aqui para vocês, mamães. Eu vou falar para vocês como eu faço para minha filha decorar o texto. Como eu falei para vocês, minha filha já sabe ler e escrever, mas ela tem as dificuldades iniciais da leitura. Então, o que eu faço com ela? Normalmente eu recebo o texto, aí eu dou uma lida para saber do que se trata, o que fala e tudo mais. E aí eu passo com ela o primeiro parágrafo. Quando o texto é muito grande, eu vou passando de parágrafo por parágrafo e depois eu vou vendo o que ela decorou, o que a gente tem que melhorar e tudo mais, né? Então aí o que eu faço? Eu passo um parágrafo com ela, eu leio, eu falo e depois eu peço para ela repetir o que ela entendeu daquilo lá. Então ela vai e repete. Aí eu deixo ela brincar, eu deixo ela fazer alguma coisa, aí eu volto e repito esse parágrafo que eu tinha passado, né? E aí ela fala de novo. Em seguida que ela falou, que eu vi que ela já decorou o primeiro parágrafo, eu falo o segundo parágrafo e deixo ela lá brincando à vontade, depois eu volto e vou fazendo assim sequentemente, nessa sequência. Quando eu vejo, gente, ela já decorou, porque assim, você não bota uma pressão na criança, olha, você tem que fazer, você tem que decorar, porque isso é muito difícil para a criança acaba se sentindo pressionada. E é muito importante você não pressionar o seu filho, porque a minha filha, no caso, ela gosta muito de fazer isso, mas se eu pressionasse ela, eu tenho certeza que ela ia acabar não fazendo mais, porque é muito ruim a criança se sentir pressionada. Então a mãe também tem que tomar muito cuidado com isso. Então a dica que eu dou é que você vá lá, fale um pedacinho, deixa a criança brincar, distrair, porque a mente da criança ela é diferente, ela consegue armazenar muito mais informação que da gente, viu? Então, ela tá lá, ela brinca, ela distrai, você volta, você fala mais um pouco, aí você deixa ela brincar, você volta e fala mais um pouco. Quando você vê, a criança já decorou. É um pouquinho mais demorado? É um pouquinho mais demorado. Mas vale a pena você ter esse trabalho, você fazer uma coisa um pouquinho mais demorada, porque o resultado vai ser o melhor do que você ficar ali em cima pressionando, a criança fica nervosa e aí também não sai direito, ou aparece o nervosismo dela no vídeo, e isso é ruim, porque os diretores, os produtores, eles entendem, eles conseguem enxergar quando a criança quer fazer e quando a criança não quer fazer. Então, esse é o bônus que eu deixei para vocês. Então, mamãe, fica aqui o meu abraço para vocês e se você gostou dessa dica, não esquece, se inscreva no meu canal, dá o seu like e envie esse vídeo para outras mamães. Um beijo e até as próximas dicas!